Olá, hoje o Conexões entrevista novamente o candidato do PMDB, Iris Rezende, que concorre no segundo turno das eleições para governador do estado de Goiás. Olá, candidato, muito obrigada pela presença novamente. Sou eu quem agradece essa oportunidade. Bom, e essa entrevista também vai ser transmitida no mesmo horário pela Rádio Universitária 870AM e por isso contamos com a presença do jornalista Rodrigo Oliveira, que vai nos auxiliar na entrevista. Muito obrigada, Rodrigo. Por nada, Camila, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar. Lembrando que o candidato tem 3 blocos de 10 minutos cada para responder as nossas perguntas e também as perguntas que foram produzidas pela Rádio Universitária e pelos especialistas da Universidade Federal de Goiás. Bom, para começar, candidato, na última pesquisa divulgada no domingo, o candidato Marconi Perillo está à frente do senhor com cerca de 60% dos votos. Qual que é a estratégia da campanha do senhor para alcançar e, quem sabe, ultrapassar o candidato que está à frente? Como é que o senhor vai fazer também, principalmente para conseguir mais votos naquelas cidades onde o candidato Marconi Perillo, por enquanto, tem mais votos? Bem, a nossa expectativa é que a eleição do segundo turno é uma nova eleição. Antes, éramos 6 concorrentes, hoje somos 2. Antes eu contava com 4 minutos, o meu adversário principal com 7. Hoje nós contamos com tempo igual, tanto no rádio quanto na televisão. 10 minutos para cada um. Os programas eram apresentados em dias alternados. Hoje, não. São todos os dias, inclusive sábado e domingo. E nós esperamos, com esse espaço, na área da comunicação, nós convencermos o eleitorado goiano da necessidade de mudança dos rumos político-administrativos de Goiás, uma vez que hoje o governo de Goiás não vai bem. Não é por ser um candidato de oposição, não. É que o governo de Goiás tem enfrentado sérios problemas na área da saúde, na área da própria educação, na área da segurança pública e na área do desenvolvimento, do crescimento econômico. E, consequentemente, nós esperamos, convencido o eleitor da necessidade de mudança e levando ao eleitor o nosso comportamento como administrador, uma vez que governamos Goiás por 2 vezes, a Prefeitura de Goiânia também por 2, 3 vezes, o povo terá a oportunidade de julgar bem informado, uma vez que eu deixei o último governo há 20 anos. As pessoas hoje de 30, elas tinham 10 anos quando eu terminei o meu segundo governo estadual. Logo, eu tenho que procurar também mostrar que o meu estilo de governar, o meu ritmo de trabalho é bem diferente do que está aí. Agora, candidato, não é possível alcançar o seu adversário sem apoios. E já houve uma pequena baixa na sua candidatura, que no último dia 7, o PMDBista Júnior Friboi anunciou que apoiaria o Marconi Perillo para esse segundo turno. Chegou a dizer, inclusive, que o governador está modernizando o Estado. Como é que você avalia esse apoio do Júnior Friboi ao Marconi? Seria uma espécie de vingança pelo fato do PMDB ter preterido a candidatura dele à sua? Em primeiro lugar, apoio ou não do Júnior Friboi não tem tanto significado, porque ele já mostrou, ele tem dinheiro, mas ele não tem eleitor, ele não tem voto, ele não tem nem noção do que é política. Ele entrou aí como candidato, impressionando a área política pelo que ele tinha para gastar na política. Ele disse isso publicamente, à época, que tinha 100 milhões para gastar, e aquele entusiasmou candidatos a deputados estaduais, federais, houve aquela empolgação, mas no fundo ele ficou aí quanto tempo e não alcançava porcentagem nenhuma na televisão. Até que, veja bem, ele não tem razão para criticar-me, eu tenho as minhas convicções de que negociar uma situação, porque logo que ele ficou sozinho como pré-candidato, o governo apresenta, entrega a uma revista de circulação nacional
uma denúncia de que a sua empresa, a empresa da sua família, é devedora do Estado, devedora ao Estado, de 1 bilhão e 300 milhões. E disse mais ainda de uma empresa que contar que é proprietária de 3% da sua empresa, que ninguém sabe quais são os donos dessa empresa que detém 13%. As informações que me chegaram, impressionou a família e a família exigiu dele uma retirada da área política, porque traria consequências incalculáveis, consequências danosas à empresa. E, de repente, ele veio aqui no meu escritório, eu dizia, olha, não sou mais candidato, essa coisa e tal. Bem, saiu. E ele tinha que arranjar algum pretexto. Naturalmente, não quis dizer a verdade e atirou a culpa de que o Íris criou embaraço, essa coisa. Eu não tinha compromisso com ele, eu não trabalhei contra a candidatura dele, embora não trabalhasse a favor, porque eu já escaldado com a retirada uma vez de Henrique Meireles, outra vez do próprio Vanderlan, que buscaram o PMDB já como pré-candidatos, de repente deixaram, e a culpa sempre ficava sobre os meus ombros. O Íris criou embaraço, e não era verdade nenhum deles. Mas não é uma posição política que me traz preocupações. O que, na verdade, aconteceu, que deve se ressaltar, foi a posição assumida pelos líderes nacionais do PSC e do PSB, que deram sustentação ao Vanderlan no primeiro turno. Esses dois partidos apoiaram o candidato nacional do PSDB, Aécio Neves, e, consequentemente, aqui o candidato a governador, Marconi Perillo. Bem, mas o Vanderlan não quis seguir a orientação da decisão desses partidos, a nível nacional, se declarou neutro. Viu? A esposa do Vanderlan, que era presidente do PSC, também inconformada, renunciou ao mandato de presidente do PSC. Então, isso quer dizer que eu tenho possibilidade de buscar parte considerável do eleitorado que votou para o Vanderlan, mais de 400 mil eleitores, porque esses eleitores votaram no Vanderlan porque não apoiam o atual governo. De forma que, se vai um para lá, vem outro para cá, aqui toda hora eu recebo o apoio de pessoas que apoiaram o governador, é que eu não, por estratégia, eu não levo a público esses apoios que eu tenho recebido. E ele procura levar. Bem, mas a eleição está aí, hoje somos apenas 2, e o povo é que vai decidir. Ok. Bom, candidato, agora a gente vai conferir uma pergunta sobre direitos humanos com o professor Ricardo Barbosa, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Candidatos, hoje o Estado de Goiás enfrenta uma situação muito crítica em relação aos direitos humanos. Nós temos hoje, no período democrático, mais desaparecidos depois de uma abordagem do Estado, de um agente do Estado, do que em todo o período da ditadura. Como promover os direitos humanos diante de uma situação desta? Por exemplo, o Estado de Goiás também não implementa as diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Não há nenhuma estrutura hoje no Estado que nos permite levar à rede essa medida simples, mas bastante eficaz de promoção. O que vocês propõem no atual, no futuro mandato? Ninguém mais do que eu, que foi vítima também das agressões de um regime ditatorial, para assumir o governo e entender que a criatura humana, a vida humana, são patrimônios, viu, da sociedade. Se vivemos no regime ditatorial, agressões aos direitos humanos, hoje, por incompetência de um governo ou por associação desse governo com uma quadrilha de bandidos que redundou naquela operação Monte Carlo, os direitos humanos são desrespeitados em Goiás. Quer dizer, a força, viu, da delinquência, dos delinquentes, dos contraventores, daqueles que buscam
tirar do Estado ilicitamente interesses, benesses, leva a tudo isso. Porque nós temos hoje em Goiás um governador que tem o poder nas mãos, mas desde que explodiu no país inteiro aquela Operação Monte Carlo, mostrando o comprometimento do governo de Goiás com uma quadrilha que se apossou da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, da Diretoria-Geral do Detran, inclusive nomeando chefia de gabinete do governador, o governador perdeu a autoridade. Nessa altura, ele não teve mais autoridade para exonerar ninguém. Quer dizer, e a situação, e essa parte de segurança pública, sobretudo, foi para o beleléu. E é o que nós estamos observando. O estado de Goiás, há 15 anos, era o 18º estado no índice de criminalidade. Hoje é o 4º estado mais violento do Brasil. Aí vem o governador e diz, isso é uma questão nacional. Não é não. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, conseguiram reduzir os índices de criminalidade. No Rio de Janeiro, em quase 50%, e o estado de São Paulo em quase 70% nesses últimos anos. E o de Goiás subiu 231%. Onde impera o desrespeito, onde impera a força do crime, aí já não tem como preservar o direito humano. Nós, assumindo o governo, vamos impor com autoridade uma nova política de segurança pública, de respeito à vida humana. Vamos buscar... Dato, o seu tempo desse primeiro bloco acabou, perdão pela interrupção. E a gente volta no próximo bloco com mais perguntas sobre saúde, educação, nessa entrevista com o candidato Iris Rezende, do PMDB, que concorre ao governo do estado de Goiás, entrevista feita em parceria entre a TV UFG e a Rádio Universitária 870 AM.